Olá, eu sou o professor Thiago Bevilacqua e essa é uma aula introdutória sobre matriz. A gente vai discutir um pouco o que é uma matriz, de onde que veio esse conceito e um pouquinho de história das matrizes também, quem que começou a usar esse termo e algumas definições que vão nortear o nosso estudo de matrizes no ensino médio. E falando em ensino médio, eu queria agradecer o pessoal do segundo ano de 2013 agora que está estudando comigo, que eles têm sido meus parceiros aí nas experiências com os vídeos, são corresponsáveis pelo nível que os vídeos estão chegando, pelas novos jeitos que eu estou gravando. Bom, vamos lá. Para começar, de onde que vem a ideia de matrizes? E sempre a primeira ideia que vem à cabeça é sempre a do filme Matrix, mas será que tem alguma coisa a ver? Na verdade, não tem muito a ver, não. A ideia do Matrix, o nome Matrix, e eu sou um grande fã da série, na minha opinião, tem mais a ver com, primeiro, a associação óbvia que se faz à tecnologia, aos computadores, porque esse é o principal uso das matrizes em tecnologia, tem a ver com armazenagem e processamento de dados. Mas na minha opinião, e como eu disse, eu sou um grande fã da série, tem mais a ver com a ideia biológica do que é uma matrix, não, né, do que é uma matriz, que é o órgão feminino que dá origem à vida, ou seja, o útero. E se você lembrar agora daquela cena do Matrix em que o Neo acorda dentro daquela construção ali, daquele artefato, digamos assim, até que faz sentido essa comparação com o útero, né? Mais curiosidades à parte, vamos falar um pouco sobre história. E eu encontrei esse link da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é isso, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, isso mesmo, que tá aí no cantinho. Deixa eu apontar para o lugar certo, não, para esse lado, tá aí no cantinho, vai aparecer aí no cantinho agora na tela aí. E como é um link externo, não dá para fazer uma anotação aí para mandar direto para ele, mas eu vou colocar o link da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de onde eu tirei essas minhas referências, na descrição. Primeira referência, então, a matrizes, ao termo matriz. Para começar, que é bem recente, há mais ou menos 200 anos que começou a se dar importância para as matrizes na matemática. Começou com esse sujeito aí da foto, que é um matemático francês, Cauchy, que usou primeiramente o termo tableau, que em francês quer dizer tabela, o que faz bem sentido pensando no uso que a gente vai dar para essas matrizes. Mas o termo matriz mesmo veio depois com o matemático inglês James Joseph Sylvester, que se referiu às matrizes, ao que hoje a gente chama de matrizes, da seguinte forma: um bloco retangular de termos, o que não representa um determinante, mas é como se fosse uma matriz a partir da qual podemos formar vários sistemas de determinantes, ao fixar um número P e escolher à vontade P' e P colunas. E se você está assistindo esse vídeo depois de já ter tido um primeiro contato com matrizes, como uma revisão para o vestibular, alguma coisa aí, cabe lembrar que na definição do Sylvester, as matrizes elas são meio que uma prévia, elas são apenas um caminho para se chegar nos determinantes. Então, apesar dele se referir a matrizes retangulares, ele fala de apenas assim de P' e P colunas, ou seja, o uso que ele dava para essas matrizes era basicamente para calcular determinantes, que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente. E então ele tratava basicamente apenas de matrizes quadradas. Mas o nosso estudo vai ser um pouco mais amplo que isso, então vamos lá. Se ele se refere a um bloco retangular, vamos pensar num retângulo. E o que a gente coloca dentro desse retângulo? Bom, se a gente está falando de matemática, geralmente a gente vai guardar números dentro desse retângulo. Então a matriz, como vem da definição lá do Cauchy, ela é uma tabela que na matemática que a gente estuda no ensino médio, a gente vai usar normalmente preenchida com números. Então dá para armazenar bastante informação num dispositivo só. E aí a gente começa a definir um pouco o que a gente vai precisar para os nossos estudos aí de ensino médio, né, do nível ensino médio. E para começar a gente define o tamanho dessa matriz. A gente diz que essa matriz é uma matriz N por P,
e que ela tem, então, N linhas e P colunas. Então a gente já vai um pouco além da definição do Sylvester, que dizia que as matrizes são dispositivos, são organizações de números com P linhas e P colunas. Aqui a gente já fala de N linhas e P colunas. Tornando isso um pouco mais genérico, a gente pode definir a posição de um termo ali dentro dessa matriz de uma maneira mais organizada, dizendo então que as colunas, se essa matriz tem P colunas, elas vão do 1 até o P e as linhas do 1 até o N. Então a gente estipula um termo A, I, J. Como você pode observar na matriz de baixo à esquerda aí, o primeiro número é sempre a linha, o segundo é a coluna. Então, como eu defini aí A e J, a gente vai falar que o A e J dá a posição, o I e o J dão a posição que esse determinado termo ocupa nessa matriz, sendo o I a linha a partir do 1 indo até o N e J a coluna a partir do 1, indo até o P. A gente pode exemplificar nessa primeira matriz mesmo que a gente trabalhou, que eu usei de exemplo, dizendo que o A12 é o A linha 1, coluna 2, ele é esse termo menos 1. Ele está na primeira linha, na segunda coluna. O A22 está na segunda linha, na segunda coluna, é o termo, esse número 1. E o AN3 aí é o termo que está na última linha dessa matriz e na terceira coluna, e é o número 12 nesse caso aí. Bom, é isso. Essa é apenas uma aula introdutória. Os estudos de matrizes eles vão se aprofundar um pouco. É bom que vocês já no começo estejam bem familiarizados com essas notações de N linhas, P colunas e a posição do termo A, I, J como a posição linha I, coluna J. Cabe até a brincadeira aí que muitos professores fazem para lembrar que é inha e joluna, essa é a ideia mesmo, voltando aqui no termo. Você observa então que a posição de um termo IJ, do termo 1, 2, por exemplo, é a linha 1, coluna 2, que foi o que eu usei nesse primeiro exemplo aqui do lado esquerdo. É isso é só uma introdução mesmo. Nas próximas aulas a gente vai tratar um pouco sobre os tipos de matrizes e as operações entre matrizes, soma, adição, multiplicação por escalar, multiplicação principalmente. É importante dizer também que esse estudo inicial que a gente faz no médio de matrizes, ele se aprofunda um pouco nos determinantes, depois a gente fala um pouco de sistemas lineares pela ótica das matrizes, a manipulação de sistemas lineares por meio das matrizes, e na faculdade ele evolui para a álgebra linear, que envolve uma imensidão de conteúdo novo, tudo em cima desses conceitos de matrizes. É isso, eu sou o professor Thiago Bevilacqua, espero que tenha ajudado.